apresentar para vocês aqui o meu livro Marchar Não É Caminhar, que é fruto de uma pesquisa que fala das interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africanas, no Rio de Janeiro, de 1950 a 2008. A ideia central é mostrar o quanto as religiões de matriz africana, ou seja, primeiro o candomblé no século XIX, depois junto com a Umbanda no século XX, que é criada no século XX, como é que esses grupos não só foram vítimas, nem só resistência cultural, como é muito comum se achar na literatura acadêmica, mas como eles foram agentes políticos muito importantes na sociedade brasileira. Então, nós falamos desde da colônia do Império, você tinha a perseguição das tradições espirituais africanas, né, que existiam naquele período, pela Igreja Católica, que eles montaram estratégias de sobrevivência justamente num diálogo com a Igreja Católica, ou seja, da criação das Irmandades, vários outros grupos sociais que surgiram, né, nesse período. Como se tinha repressão, já começa na República, levando em conta que a Constituição de 1890, ou antes da Constituição de 91, já em 1990, você tem um Código Criminal, que vai criminalizar essas práticas e começa a ter uma perseguição forte na República pela polícia. Vocês acabaram de ver recentemente objetos que foram apreendidos desde esse período, sendo liberado agora, que saiu do Museu da Polícia para o Museu da República. E é muito interessante observar porque é a República, que a história da República é a história de maior repressão. E vou falar dessa organização, vamos falar do candomblé, que se configura a partir do século XIX, final do século XIX, meado do século XIX, já para o final. E vamos falar também como que a perseguição ao curandeirismo, né, o chamado aos herbalistas, por pressão dos médicos na Primeira República, amplia a perseguição a esses grupos. E tem dois personagens que eu vou trazer na história muito interessante para nós, que é o Jairo Pereira e o Tata Tancredo. Primeiro, o Tata Tancredo, já desde 1950, começa a fazer uma grande articulação política em defesa da perseguição que se tinha a Umbanda. Ele era um homem de Omolocô. E vai trazer também toda uma discussão que se tem do embranquecimento da Umbanda. Ele vai fazer uma acusação séria sobre isso, que é a Umbanda que nasce, eu estou dizendo a Umbanda kardecista, que vem a partir de Zélio de Moraes, que a Umbanda é uma prática anterior. As pessoas pensam que a Umbanda nasceu com Zélio de Moraes. Não. Zélio de Moraes inaugura uma nova narrativa da Umbanda, que é a partir do kardecismo, e a partir do diálogo com o elemento indígena e do preto velho, que tem a ver com os espíritos. E o kardecismo é uma religião espírita. Então, como é que essa nova prática de Umbanda, que nasce com uma camada forte de classe média branca, apesar de ser perseguida por conta de ser um culto ligado às tradições africanas, mas como é que esse debate vai mas travando, e o Tancredo chama a atenção de vocês querer desafricanizar a Umbanda. Como ele era de Omolocô, ele vem pela Umbanda originária. Já no século XIX se falava sobre isso. Já tem documento falando da existência da Umbanda e de perseguição policial de grupos umbandistas. Então, o Tancredo vai ter um papel importante, ele vai criar o CEUB, uma racha com a Federação Espírita, ele vai criar o CEUB e ele é um sambista. Ele faz toda uma articulação, é interessante, mesmo na época da ditadura, que você tem toda a perseguição que se avoluma ali, ele vai fazer uma articulação de trazer para dentro do CEUB, primeiro um general, vai ser o presidente do CEUB, e depois ele traz um oficial da Marinha. E ele muito interessante, que ele vai fazer um diálogo com o Palácio Guanabara, com o governador, e vai eleger um deputado federal que vai apresentar a Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio hoje que é usada para perseguir justamente a Umbanda do Candomblé, dentro da perturbação da ordem pública, essa lei surge a partir de uma articulação do Tancredo da Silva Pinto, na ideia de que você criasse um limite onde o discurso pudesse funcionar. E uma coisa muito interessante que ele vai falar, ele vai trazer para a cena carioca, uma coisa que até hoje tem uma expressão muito forte, que é o 31 de dezembro, para comemorar a virada do Ano Novo, o Réveillon na praia do Rio de Janeiro, onde leva todos os grupos umbandistas para poder fazer cultos religiosos na praia, que vira uma tradição de você vestir branco na passagem do ano, você jogar flores para Iemanjá, que era uma afirmação política desses grupos. E, ao mesmo tempo, vai se falar também da ocupação de espaço. Na Praça 11, você vai nascer o desfile das escolas de samba, o primeiro concurso de escola de samba, na década de 30, feita por um pai de santo da Mangueira, onde eu nasci, onde eu moro até hoje, que
que vai fundar a Mangueira, que é o Zé Espinguela. Então, mostrando o quanto tem essa ligação da religiosidade, da espiritualidade negra com essa manifestação popular, que é tão grande hoje. Ou seja, as duas maiores manifestações populares do Rio de Janeiro, que seja o desfile das escolas de samba, que seja o Réveillon na praia, embora hoje ele tenha uma nova configuração, que é uma configuração dos hotéis, né, do Réveillon com relação aos fogos, na verdade, nasce a partir desses grupos religiosos, com uma afirmação da sua identidade, do seu diálogo com a sociedade. É um trabalho muito interessante, vai descortinando esse campo, ao mesmo tempo vai mostrando a repressão. E na final da década de 70, meados de 70, uma nova configuração que vem os grupos neopentecostais e surge um personagem muito interessante no Rio de Janeiro, que é o Jairo Pereira, que era um baiano, que vai morar na Baixada Fluminense, e ele começa na Baixada Fluminense já a fazer a denúncia da perseguição dos cultos afro pelas igrejas neopentecostais, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. E é interessante observar que o Tancredo da Silva Pinto, já no final da década de 60 e tal, ele entra com um processo contra o livro do Edir Macedo, da Igreja Universal, um processo na Justiça. E o Jairo vai fazer a mesma coisa em 88, ele vai criar um dossiê que vai falar da perseguição desses grupos aos cultos afros na Baixada Fluminense e vai oferecer uma denúncia ao Ministério Público Federal, já falando do perigo que eram esses grupos ao ataque que eles faziam à Umbanda e o Candomblé. E ele vai fazer todo um trabalho de articulação. Tudo isso, na verdade, se viu como nós chamamos chão histórico, uma base para se falar da tese central do livro, que é marchar não é caminhar. O que é marchar não é caminhar? Marchar não é caminhar é uma comparação entre a caminhada pela liberdade religiosa, que é feita no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, todo terceiro domingo de setembro, justamente comparando com a Marcha para Jesus. Está se falando de que marchar é uma ideia que você tem totalitária, uma ideia antidemocrática, e que, no fundo, por trás da Marcha para Jesus, mais do que pensar a questão religiosa, dos adeptos da religião, é você pensar o que existe de interesses de negócio, né? A Marcha para Jesus nasce na Inglaterra, na ideia de você unificar a Irlanda, né, católicos e protestantes, unificar a Irlanda e trazida para o Brasil justamente pelo Hernandes, que ele vai trazer, e vai todo se configurar uma disputa de bastidores por trás do licenciamento dessa marca. Então, ela vai ter uma configuração diferente aqui no Brasil. E o objeto de estudo é o COBERD, que são o Conselho de Pastores, que organizam essa marcha, aqui em especial no Rio de Janeiro, que demonstra, na verdade, os interesses que tem por trás dela, que são interesses econômicos, tem a ver com a indústria gospel, e também com a agenda da bancada evangélica dos políticos conservadores religiosos, que tem uma agenda moral. Ou seja, ela não tem a ver com o espírito da chamada da religião, da diversidade, do respeito, o amor ao próximo, não tem a ver com isso. Tem a ver, no fundo, com o negócio, do ponto de vista de quem organiza, de quem é a liderança, e não do fiel que vai. O fiel já é outra história. Por isso que eu preferia analisar o comércio, os interesses do comércio, e vamos ver como nasce a caminhada pela liberdade religiosa, em 2008, os bastidores até 2008, que é dessa caminhada, que vai se falar justamente quando tem um ataque feito na Ilha do Governador por traficante que se dizia o evangélico, para expulsar os cultos afros, e no CEUB, justamente o CEUB, que foi criado por Tata Tancredo e dirigido pela Fátima Damas, faz uma reunião em março para denunciar essas violações, e ali nasce a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. E ainda no mês de março há uma atividade na Assembleia Legislativa, que ia ouvir as autoridades públicas de segurança para saber o que elas iam dar como resposta, e elas não aparecem. Aí os religiosos são levados para a escadaria como protesto e surge a ideia de fazer uma caminhada em Copacabana. Então, esses bastidores, né, de tensões, tinha uma eleição em 2008 no Rio de Janeiro, todo o Brasil, para prefeito, e o Crivella era candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Se dizer que ele ganharia a eleição no primeiro turno. E com a saída da caminhada, ele nem para o segundo vai. Ele perde as eleições, ele não vai nem para o segundo turno. Isso é um aspecto muito importante ser observado nesse cenário. E as tensões que se envolvem dos partidos políticos, das tensões que se tem ali, e a caminhada acabou ganhando uma configuração, era, na sua grande maioria, para os religiosos de matriz africanos, mas no final da organização da caminhada, os 15 dias antes dela acontecer, há uma ideia que é trazer os outros grupos religiosos. Então, entra a Federação Israelita, entra um presbiteriano, um pastor presbiteriano, que é o Marco Amaral, e entra
os católicos, mas não do Rio de Janeiro, porque os Rio de Janeiro, naquela época, não queriam participar. Mas a partir de uma articulação diretamente com o Instituto Mariama, e o padre Guanaí envolve a representação da CNBB, que vem para essa caminhada, e os muçulmanos, e os icanos, outros grupos vão atender esse apelo. O que quer dizer que é um projeto que fala de liberdade, que fala de democracia, que fala do Estado laico. Então, esse é o espírito dessa tese, e tão atual como hoje você está discutindo. Costumo dizer que o Brasil acabou marchando. Estamos vendo isso agora configurado na representação maior de poder que nós temos aqui na República, no governo brasileiro. E continuamos ainda num diálogo de que nós temos, na verdade, que caminhar. Caminhar você aprende com o outro, né? Caminhar você senta, você recua, você escuta, você tem divergências, mas, no fundo, você leva uma construção mais democrática na sociedade. E a caminhada ela não é uma caminhada religiosa, como muita gente pensa. Embora tem vários grupos religiosos, cigano, icanos, budista, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, agora cresce a presença de grupos neopentecostais mais progressistas, né, e outros grupos religiosos não, e ateus também, os ateus participam, outros grupos religiosos LGBTs também se sentem um espaço de acolhimento, de participação, o que não consegue na marcha, que é uma exclusão. Então, na caminhada tem espaço para todas essas manifestações, todas essas expressões que falam de liberdade, que falam de defesa do Estado laico e da democracia. Então, o livro traz essa pesquisa e esse trabalho. Mas há um aspecto que eu não falei do livro, que ele tem um prólogo. Como ele é baseado na teoria de Thompson, nós chamamos de experiência, né, que ele fala de experiência e de processo, e por isso que nós temos que contar essa história toda, fazer esse chão histórico para contar o evento da caminhada, que não é só o evento da caminhada em si, ela tem toda uma história para chegar até a esse evento. Eu também trouxe como uma experiência própria um prólogo. Então, tem um prólogo que eu falo um pouco das experiências do movimento negro nesse processo, que aparentemente parece que o movimento negro, embora teve conflitos em alguns momentos, teve divergências em outros, não se compreendia a questão religiosa, nem a questão cultural, mas ele é um pilar fundamental e importante desse processo. E assim como o CEUB, já na década de 50, né, tem um papel, e 60, preponderante e importante, vai retomar no ano 2008 o CEUB, vai se falar da experiência também um pouco, vai se referir à experiência da Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, que na década de 80, no início da década de 80, no meio de 80, acolheu o Jairo e apoiou o projeto de Tradição dos Orixás, que é o projeto inicial que vai falar da tradição dos orixás e sobre a intolerância, onde o Jairo Pereira vai, inclusive, morar na Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. E, posteriormente, ele vai ser um dos fundadores do CEAP, e o CEAP vai dar continuidade a esse trabalho, né, do Jairo, e vai justamente juntar essas duas relações, que vai ser o CEUB e o CEAP no ano 2008. Então, quanto essas duas instituições, agregando outras instituições, outros atores e outras lideranças, vão ser importantes, né, inclusive pessoas da academia, para esse processo que se discute tanto de intolerância religiosa no Brasil. A caminhada ela tem uma configuração diferente de povo do axé, porque antigamente o que existia era a caminhada ou a marcha do povo de axé. E nós achamos que tem que ter uma coisa muito mais ampla para dialogar maior com a sociedade. No final de tudo, o livro tem uma conclusão que vai falar sobre tolerância e intolerância, baseado no Alberto Bobbio, que as pessoas falam muito do racismo religioso, que é uma interface da intolerância religiosa. É inegável que a construção, no caso das religiões de matriz africana, ela vem justamente a partir da ideia de que os africanos não são humanos, não têm cultura, não têm história. Isso todos nós sabemos, construída a partir do século XVIII, consolidada no século XIX e no século XX. Essa ideia ela permanece vigente até o dia de hoje, nas instituições, na religião, no judiciário, nos partidos políticos. Essa lógica ela persiste. Mas, para você dialogar com outros grupos também que são perseguidos, o racismo religioso não dá conta de tudo. Por isso que entra o debate sobre a tolerância religiosa, ou chamada a intolerância, ou o debate da tolerância, que é o do diálogo. Porque, se por um lado os dados demonstram, no livro tem esses dados, que o grupo mais perseguido são os grupos de matriz africana, que no caso é o candomblé e a umbanda, você tem, em segundo lugar, próprios grupos evangélicos. Ou seja, como é que é tratado a intolerância com relação aos mormons e com relação aos testemunhos de Jeová, um exemplo aqui. Ou mesmo com os reformados. Tem conflitos e tem perseguições. Segundo e terceiro lugar, hoje já é segundo, mas na época da pesquisa apareceram os dados como segundo lugar, são os católicos,
que, na verdade, eles são discriminados pela questão da idolatria, né? As imagens, não tem a ver com a questão do racismo. Então, como é que nós vamos tratar desse tema? E também, logo depois, você tem a questão dos kardecistas, que são discriminados a partir da ideia de que eles falam com o morto. Então, observa que tratar de intolerância religiosa é ter um diálogo mais amplo com outros setores também que são perseguidos, são discriminados, em menor escala no Brasil, mas também são, que ampliam uma possibilidade maior de uma luta contra-hegemônica. Eu uso o Gramsci, essa tese, e eu uso também a história dos que vêm de baixo, de Robert Ball e também do próprio Thompson, que vão falar dessa possibilidade de você ouvir os que vêm de baixo. Ou seja, é uma história contada de um de baixo sobre os de baixo. Não é uma história contada dos de baixo para um de cima. Por isso que é uma narrativa muito, muito diferente, na própria academia, onde você usa os códigos acadêmicos, que seja metodologia, seja teoria, para contar uma história que normalmente não é muito comum você encontrar no espaço acadêmico. Então, é essa contribuição, que vocês façam uma boa leitura e possam me dizer o que vocês acharam dessa obra. Olá, eu sou Gabriela Barreto de Sá, professora do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e doutoranda em Direito na Universidade de Brasília, UNB. Entre 2018 e 2019, através da Bolsa Abdias do Nascimento, da CAPES, eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisa de doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia, onde foi possível desenvolver pesquisas em museus e arquivos acerca da escravidão nos Estados Unidos. O tema da escravidão é central na minha trajetória de pesquisa desde a graduação. O interesse pelo tema da escravidão, sendo uma graduada em Direito, mestra em Direito, doutoranda em Direito, decorre justamente da análise inicial que me surge ainda na graduação acerca de que, numa sociedade racista, capitalista e sexista, como é possível advogar em defesa dos direitos das pessoas historicamente marginalizadas por esses marcadores. Sendo assim, eu recorro à experiência de personagens como Luiz Gama, como Esperança Garcia, e tento compreender se na sociedade escravista era possível esses sujeitos, essa sujeita, desenvolverem ações no sentido de confrontar o poder jurídico da época e demandar direitos de liberdade, direitos de humanidade para aquelas pessoas que tinham a sua própria condição de seres humanos negados. Isso nos inspira a travar lutas no presente contra esse mesmo poder opressor e racista que se atualiza ao longo dos séculos. Nesse sentido, a análise do livro, a análise que eu desenvolvo no livro, é fruto da pesquisa de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema central da pesquisa, nessa linha de análise das condições de possibilidade de acesso à justiça por pessoas escravizadas no Brasil, mas também numa perspectiva americana, principalmente no livro, pautando a fronteira sul do Brasil, a fronteira latina, a fronteira com o Uruguai, eu tento mapear como era possível demandar justiça para reconhecer os direitos de liberdade desses sujeitos. Sendo assim, a minha análise ela centra-se nos processos criminais com base no artigo 179 do primeiro Código Criminal do Império do Brasil. Então, na década de 30 do século XIX, o Brasil tem o seu primeiro Código Criminal. E nesse Código Criminal, que eu repito, é um Código Criminal que surge no seio da sociedade escravista, que tem por objetivo central realizar o controle social daquela população escravizada, da população liberta, me chamou a atenção a existência desse artigo 179, que traz expressamente a seguinte previsão: é crime reduzir a escravidão
pessoa que se ache em posse da sua liberdade. Em outras palavras, de forma mais resumida, mais sintética, o que esse artigo está prevendo é a punição da ilegalidade da escravização de pessoas livres. Então, a pergunta central que eu percebo, que eu busco, né, o meu ponto de partida nesse livro, é justamente entender como naquela sociedade escravista, a justiça da época respondia a essas demandas de escravização ilegal de pessoas livres. Apesar do artigo não mencionar a cor da pessoa, fica muito evidente que a possibilidade de ser escravizado no Brasil oitocentista estava profundamente marcada pelo tom da pele, né? pela marca de ser negro. Inclusive, ao longo do livro, da análise de casos judiciais, de ações criminais disponíveis no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, eu encontro, por exemplo, que em casos de pessoas que, por conta das violências interseccionais que as mulheres negras e indígenas foram submetidas ao longo da história do Brasil, e que a branquitude reedita este fato através desse mito da democracia racial, que é esse mito norteador durante muito tempo da nossa produção de conhecimento, por conta dessa realidade, existem realmente inúmeras pessoas escravizadas com características, né, que se assemelham à população branca. E o que eu encontro nas pesquisas é justamente que, nos casos em que as pessoas que demandavam a justiça, alegando que estavam submetidas a cativeiro ilegal e que, por isso, tinham direito à escravidão, essas pessoas, quando elas eram mais aproximadas do branco aqui entendido enquanto representação de humanidade, essas pessoas tinham mais chances de serem consideradas livres, de terem reconhecidos os seus direitos. Inclusive, uma das fontes que eu trabalho cita uma frase que eu considero bem emblemática, que se assim não fizermos, né, se na dúvida não beneficiarmos as pessoas escravizadas de pele mais clara no momento de conferir a liberdade, em pouco tempo teremos caras escravas tão humanas como as nossas. Então, a perversidade dessa frase, eu trago como exemplo para que a gente entenda que, a despeito do silêncio da lei acerca de quem seria esse ser humano reduzido ao cativeiro ilegal, o que as pesquisas demonstram é justamente que, durante o século XIX, a escravização ilegal, ela deu a tônica, ela não era uma exceção, ela foi uma característica fundamental indissociável da manutenção da escravidão do Brasil. É impossível compreender a história do Brasil sem considerar o fato de que fomos o último país da América a abolir a escravidão. O Brasil tem muito mais história de escravidão do que de liberdade. E para que isso fosse feito, apesar de que, sim, a escravidão ela foi legítima no Brasil até 1888. Porém, dentro da legitimidade da escravidão, existiam previsões de ilegalidade. E é justamente uma dessas previsões de ilegalidade que o livro vai dar conta. Quando a gente analisa quais eram os argumentos mobilizados por essas pessoas escravizadas, que recorriam ao judiciário alegando que elas estavam sendo privadas da sua liberdade de forma ilegal, a gente tem a possibilidade, através dessa técnica de microhistória, da análise de casos específicos, de processos criminais relacionados a determinadas pessoas, a gente tem a possibilidade de abrir diversas nuances, diversas escalas de compreensão daquelas sociedades. Então, dentre os argumentos utilizados por essas pessoas que recorriam ao judiciário, a gente vai encontrar, por exemplo, há muitos casos de pessoas alegando que tinham direito à liberdade em virtude das diversas leis
abolicionistas que foram sendo mobilizadas ao longo da batalha pelo fim da escravidão. Além disso, existem casos de pessoas que já tinham alguma carta de alforria concedida, mas por algum motivo essa carta de alforria ela era desconsiderada, ela foi extraviada. As possibilidades de compreensão da complexidade inerente à escravidão no Brasil, elas ficam muito mais palpáveis a partir do momento que a gente recorre a essas histórias. E por que a análise dessas histórias? Porque o direito brasileiro ele é pautado numa história que ainda hoje se baseia no pacto narcísico da branquitude. Então, a história tradicional do direito no Brasil é uma história que vai privilegiar os grandes nomes dos grandes homens brancos que marcam a construção do direito no Brasil. Um direito que, como sabemos, é fruto da elite e é voltado para a manutenção dos privilégios da elite. Então, se por um lado a gente tem, de alguma forma, essa lei costumeira de que todo negro ele é considerado um sujeito escravizado até que se prove o contrário, de outro lado, a gente tem o direito costumeiro dos proprietários de se alegarem, né, o sujeito costumeiro dos homens brancos se alegarem proprietários, ainda que não tenham provas. Essa afirmação, eu ratifico essa afirmação no meu livro, mas isso é uma máxima já da historiografia da escravidão. Professores como Sidney Chalub, por exemplo, que é uma referência no tema, tem inúmeras obras dando conta disso. Então, dentro dessa perspectiva de compreensão dessas teias que possibilitam que a arena jurídica sirva como mais um capítulo da história da resistência da população negra no Brasil, eu considero extremamente importante ressaltar o fato de que também durante muito tempo a agência da população negra, a leitura e as ações que eram trazidas acerca das formas de resistência à escravidão minimizavam as formas de resistência pautadas no letramento, pautadas no conhecimento das leis. E muitas vezes reduziam o sujeito escravizado a corpo, reduziam o sujeito escravizado a revoltas, né? Retiravam do sujeito escravizado a sua capacidade humana de forjar relações sociais capazes de culminar, por exemplo, com o conhecimento da existência de uma lei que poderia lhe beneficiar e, a partir daí, travar as necessárias negociações dentro daquela sociedade escravista para se recorrer ao judiciário. Sendo assim, ao longo do livro, eu inicio tentando estabelecer uma espécie de genealogia desse artigo, né? Como é possível a existência desse artigo? Então, eu vou analisar o processo os anais da elaboração desse Código Criminal. Então, o que eu encontro é que existia um diálogo intenso entre os juristas da época acerca das leis criminais, acerca das possibilidades que os estados escravistas tinham de elaborar leis no sentido de manter o status quo escravista. Então, isso demonstra, por exemplo, de que a noção de diáspora africana, ela ganha uma outra proporção, né? Não estamos falando apenas de seres humanos que foram sequestrados do continente africano e espalhados por esse Atlântico Negro, como o Paul Gilroy vai definir, ou nessa Méfrica, como Lélia Gonzalez vai definir. Ainda nessa linha, a minha opção por trabalhar com arquivos do Rio Grande do Sul também está pautado nesse mito, né? Esse mito desse Rio Grande do Sul branco. E a outra peculiaridade do Rio Grande do Sul, que me pareceu extremamente relevante para que fosse o meu campo de estudo desses arquivos, foi justamente a fronteira meridional. Considerando que
o Brasil era o único solo escravo da América durante praticamente toda a metade do século XIX, existia um fluxo intenso, tanto de fugas e de pessoas que buscavam, pessoas escravizadas, que buscavam solo livre dos países vizinhos, como Uruguai e Argentina, como o que eu demonstro no livro, de pessoas de uma rede de senhores que se mobilizavam no sentido de sequestrar pessoas negras livres e libertas do Uruguai para escravizar no Rio Grande do Sul, principalmente depois da proibição do tráfico. Né? A gente vai ter aí inúmeros artifícios que os homens brancos do Rio Grande do Sul utilizavam para garantir esse tráfico através desse crime do artigo 179. Então, como eu havia anunciado antes, a partir dessas análises de microhistória, essas diversas nuances da complexidade da existência das relações entre direito, justiça e raça que marcam a história do Brasil, elas podem ser melhor compreendidas. Então, são diversas nuances que vão demonstrar como a luta da manutenção da escravidão no Brasil, ainda que de forma ilegal, ela é central na compreensão da nossa história, né? E aí a gente compreende, por exemplo, como os debates sobre pós-abolição, os debates sobre racismo na contemporaneidade, eles não podem se furtar ao conhecimento dessas histórias. A gente precisa findar essa tradição pautada pelo racismo que narra as histórias de lutas por liberdade no Brasil a partir de cifras, a partir de números de pessoas escravizadas, a partir de grandes marcos. A cada momento que a gente recorre à análise desses casos, né, dessas demandas que sujeitos específicos, com realidades específicas apresentavam, é possível humanizar a narrativa da nossa história. Ainda que sejam documentos produzidos pelo poder escravista da época, saltam desses documentos aspectos que nos permitem, por exemplo, perceber como ainda hoje essa máxima de todo negro é suspeito, no passado é suspeito de ser escravizado, no passado, no presente de ser criminoso, como essa máxima vai se atualizando de mãos dadas com essa cumplicidade dos homens do poder. Então, em linhas gerais, esse é o grande objetivo da obra, é tentar mapear através da microhistória e através da análise desses arquivos criminais disponíveis no Rio Grande do Sul, a trajetória de alguns desses sujeitos que estavam escravizados de forma ilegal. E aqui, só para finalizar e não perder a possibilidade de incitar interesse pela leitura, analisando as fontes no jornal do Rio Grande do Sul, dessa segunda metade do século XIX, eu encontro, por exemplo, a notícia de um sujeito que ele atira no juiz de direito. E o motivo dele ter atirado no juiz de direito é justamente o fato de que esse juiz havia condenado ele pelo crime do artigo 179 do Código Criminal do Império, o crime de reduzir pessoa livre à escravidão. Então, esse exemplo, né, só esse exemplo, dentro dos diversos outros exemplos e contextos que a leitura do livro pode proporcionar, nos dá conta de como aquele juiz, apesar dele estar aplicando a lei, ele ousou ir de encontro à lei costumeira da época. E eu espero que a leitura seja inspiradora e que no futuro seja possível diálogos presenciais e coletivos acerca dos diversos temas que a obra é capaz de suscitar. Agradeço e espero encontrá-los em breve.
Boa tarde, meu nome é Roberto Pereira, sou doutorando em História Comparada pela UFRJ e licenciado em História também pela UFMA. E, além disso, sou contramestre de capoeira de São Luís do Maranhão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar lançando esse livro aqui no COPEN, né, 11º COPEN. Para mim é uma honra muito grande e um grande prestígio, né? O livro é A Capoeira do Maranhão entre as décadas de 1870 e 1930. Esse livro é resultado do Plano de Salvaguarda da Capoeira do Maranhão, né, que é levado a cabo pelo IPHAN. Então, como resultado desse plano, foi contratado um pesquisador, e que no caso fui eu, para fazer uma pesquisa e escrever um livro sobre a capoeira do Maranhão, a capoeira antiga no Maranhão, né, no caso. E acabou resultando nesse livro que, como eu falei, a capoeira do Maranhão entre as décadas de 1870 e 1930. O livro é dividido em 4 capítulos, né, tem uma introdução em que eu faço uma breve discussão geral sobre a capoeira, trato da questão da metodologia e das fontes. Eu utilizei mais fontes primárias, particularmente jornais publicados à época e também literatura, além de uma fonte oral sobre a capoeira desse período. E ele é dividido em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo aborda a capoeira nas últimas décadas do século XIX, particularmente a atuação de diversas maltas de moleques que circundavam pelas ruas de São Luís do Maranhão nesse período, né? Esse período, a partir de 1870, aproximadamente, é um período em que há mais evidências da existência de uma capoeira aqui no estado. Então, eu encontrei muitos indícios de que nesse período havia em São Luís diversas maltas de moleques que circulavam pela cidade, causando problemas, andando em correrias pelas ruas, brigando, se digladiando entre si, com a polícia, né, no caso, os mantenedores da ordem, como eram chamados na época. E foram, na verdade, um grande problema social para as elites brancas, escravocratas, escravistas, né, do Maranhão do período, né? Essa atuação das maltas foi uma atuação eminentemente política. E nessas maltas havia a presença de capoeiras, né? Havia a presença de capoeiras e havia, inclusive, maltas que eram lideradas por capoeiras. Eram maltas, diferentemente do que acontecia no Rio, que eram maltas mais de adultos. Aqui em São Luís, essas maltas eram maltas de moleques capoeiras que iam desde moleques bem pequenos até quase adultos, né? E essas maltas atuaram ativamente em São Luís nas últimas décadas, causaram muitos problemas para as elites, tanto no período ainda da monarquia, quanto depois na República. Então, esse primeiro capítulo trata praticamente da atuação dessas maltas e mostrando evidências de que essas maltas eram maltas em que havia presença de capoeiras, e algumas dirigidas por capoeiras, né? Além disso, nas últimas décadas do século XIX, também houve a passagem por São Luís de uma canhoneira de guerra da Marinha chamada Lamego, canhoneira Lamego, que veio do Rio de Janeiro, passou por Recife, passou por Belém e ficou estacionada em São Luís por cerca de 7 anos. Diversos tripulantes dessa canhoneira eram capoeiras, né? Então, um tempo atrás, há uns 10, 12 anos atrás, eu fazendo uma entrevista com um octogenário daqui de São Luís, doutor Alberto Tavares, ele falou que o pai dele é uma memória oral. O pai dele sempre falava que havia passado uma canhoneira por São Luís, canhoneira de guerra, e que os marinheiros dessa canhoneira eram capoeiras, né? E eles causaram tantos problemas na cidade que começou-se a associar o capoeira com o lamego. O lamego, no caso, o tripulante da canhoneira Lamego, né? E indo às fontes, procurando nos jornais da época, eu encontrei diversas evidências de que, de fato, essa canhoneira passou aqui estacionada há 7 anos e que esses marinheiros da canhoneira Lamego eram capoeiras, alguns deles, pelo menos. Inclusive, a hipótese que eu levanto é de que havia uma malta de capoeiras nessa canhoneira, né, que circulou pelas principais cidades onde a capoeira antiga existiu. Veio do Rio de Janeiro, passou por Recife, passou por São Luís e passou por Belém. Então, essa discussão levanta ainda, por exemplo, o papel importantíssimo que teve a Marinha e esses trabalhos, as embarcações de forma geral, né, o navio, as embarcações, no processo de circulação dessa cultura negra pelas cidades, né, da capoeira que vinha do Rio e passava por São Luís, e capoeiras acabavam tendo contato com os capoeiras de São Luís, daqui foram para Belém, que era outra cidade onde a capoeira antiga também era bastante forte. Então, esse segundo capítulo eu discuto particularmente a presença desses marinheiros da canhoneira Lamego em São Luís e a passagem também de outros capoeiras, que eram marinheiros
embarcadiços pela cidade, né? Em um breve capítulo, eu discuto as evidências da presença de mulheres na capoeira. O Fred Abreu, pesquisador baiano, já falava de que havia evidências, e outros historiadores também, de que há evidências de que a presença feminina na capoeira é antiga, né? Eu utilizei para fazer essa pesquisa, comparação, particularmente com o Pará, onde existem mais pesquisas sobre a presença feminina na capoeira, um livro chamado Capoeira, Identidade e Gênero, contra Mestre Bel, e esse livro discute a presença feminina na capoeira. Então, encontrei algumas fontes que evidenciavam a presença feminina da capoeira desde o final do século XIX, na capoeira de São Luís, né? E, obviamente, que essas evidências são bem menores do que as evidências da presença de homens, porque a capoeira era uma prática eminentemente masculina, mas, inclusive, encontrei em 1928, uma mulher presa por capoeiragem em São Luís, né? Então, eu discuto esses detalhes dessa presença feminina no período aqui em São Luís. E o último capítulo, eu já vou discutir a capoeira no século XX já, né? Quer dizer, as transformações que a gente vem de uma capoeira do século XIX, que era marcadamente mais coletiva, com a presença de malta de moleques e capoeiras, e há uma forte repressão já perto do final do século XIX, e essas maltas de moleques praticamente desaparecem de São Luís, e a capoeira continua a existir, mas a partir de indivíduos isolados, né? No caso, valentões, turbulentos, homens que usavam o corpo, né? E as técnicas da capoeira para se defender, para brigar, para praticar crimes, etc. Então, a capoeira das primeiras décadas do século XX no Maranhão é uma capoeira que se caracteriza mais pela presença desses indivíduos isolados, né? Não quer dizer também que não houvesse ainda essa capoeira praticada em grupos, né? Essa pesquisa mostra que havia, até as primeiras décadas do século XX, diversas capoeiras no Brasil. Quer dizer, havia capoeira, como nós já sabemos, obviamente, no Rio, havia capoeira em Salvador, havia capoeira no Pará, havia diversas capoeiras. Dessas diversas capoeiras acabaram desaparecendo, né? E pelo menos o que as pesquisas indicam até hoje, e particularmente a capoeira baiana, que conseguiu atravessar os séculos e chegar até o século XXI. Então, o meu trabalho, na verdade, é feito a partir de uma comparação com essas capoeiras do Rio, do Salvador e a capoeira paraense. Também eu discuto, no caso, nessa parte final, quais fatores que teriam levado ao desaparecimento da capoeira do Maranhão, né? Então, eu percebi, a partir da comparação, por exemplo, que não houve a ida da capoeira para os ringues, como aconteceu, por exemplo, em Salvador nos anos 30 e no Rio de Janeiro. Isso serviu nessas duas cidades para dar um impulso à capoeira, né? Uma valorização, e para atrair, por exemplo, o apoio de setores da intelectualidade. E aqui em São Luís não aconteceu isso. A capoeira não foi para os ringues, ela continua. A capoeira de rua, que era uma prática eminentemente de rua, continuou sendo reprimida. A política adotada pelo Estado contra a malandragem, a vadiagem, ela atingiu duramente a capoeira, os praticantes da capoeira. Apesar de não haver uma lei específica contra a capoeiragem, mas essas leis que reprimiam particularmente os vadios, ela atingiu duramente a capoeira. Então, além de não ter ido para os ringues, a política do governo Vargas no âmbito federal contra a vadiagem atingiu no país inteiro setores ligados à cultura negra, à cultura popular, e particularmente à capoeira. E também a capoeira não entrou, digamos assim, no mundo do entretenimento, como aconteceu particularmente em Salvador. É que a capoeira, aos poucos, a partir dos anos 30, começa a intensificar uma ida ao mundo do entretenimento, do lazer, de exibições públicas, e começam a ser patrocinadas depois pelo Estado e passam por um processo de expansão posterior. Então, quer dizer, essas características que se encontram ou na capoeira baiana ou na capoeira carioca não se encontraram, e essa capoeira acabou desaparecendo por volta do final dos anos 30, né? Então, resumidamente, isso é que aborda o livro, né? Eu vou mostrar aqui a capa do livro. O livro tem ilustrações que foram feitas pelo artista plástico Herbert Reis, que é daqui de São Luís. E quem quiser acessar, o livro não será vendido. Ele, como eu falei, é parte do plano de salvaguarda da capoeira do Maranhão, e ele foi produzido pelo IFAM e pode ser baixado gratuitamente pela plataforma do IFAM. Basta entrar no site do IFAM e procurar, que a pessoa pode baixar o livro e ler. Já está disponível na internet, então. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez os organizadores do evento, agradecer a todos e a todas que estão assistindo,
Dizer que quem quiser baixar o livro pode baixar, já está disponível. E é isso aí. Um grande abraço, um grande axé para todo mundo. Obrigado.